Está com a palavra, Ariana. Obrigado. Isso. Então, bom dia. Eu sou a Ariana, eu sou da Rede de Agroecologia do Maranhão, a RAMA. A rede ela é composta por 20 organizações da sociedade civil do Estado do Maranhão, incluindo também núcleos de estudo e pesquisa em agroecologia. Nós compomos também o Fórum Estadual de Combate, né, aos Agrotóxicos e Transgênicos do Maranhão, compomos a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e também a Articulação Nacional de Agroecologia e algumas outras redes. Então, eu vou tentar aqui trazer em poucos minutos, né, a experiência que a rede tem tido, né, desde 2024, a partir do mapeamento que nós intitulamos Mapa do Veneno. Então, nós viemos, né, estamos aqui com outros companheiros também da RAMA, que se encontra aqui presente, e nós viemos de um estado, né, que enfrenta uma situação gravíssima de contaminação de veneno, e por isso nós denominamos de guerra química. Eu acho que são conceitos importantes da gente destacar aqui, porque, de fato, é o que vem ocorrendo no estado do Maranhão, mas também, infelizmente, em outros estados do nosso país. E essa guerra química ela tem lugares específicos, né? Ela ocorre principalmente em comunidades tradicionais, Éder, principalmente em regiões, né, em comunidades quilombolas, indígenas, de quebradeira de coco, enfim, de comunidades rurais que estão principalmente em torno, né, da produção, né, de soja, de eucalipto, né, de monocultivos deste tipo, e também é muito intenso devido à questão da pecuária. Então, esta apresentação ela vai ser um pouco um relato de campo, né, sobre as nossas estratégias também de mobilização, e nós falamos, de fatos reais, né, que vêm ocorrendo nessas comunidades, e principalmente de quem são esses sujeitos e essas sujeitas que são impactadas. E aí nós destacamos, em especial, as mulheres, né, as crianças e idosos, que são as principais pessoas impactadas, né, por essa guerra química. E, enquanto o Estado registra, né, eu falo do Estado brasileiro, registra e autoriza, né, tipos de veneno, diversos tipos de agrotóxicos, né, são as comunidades que adoecem, né, e somos nós, a Rede de Agroecologia e suas organizações na base, que se colocam, né, para agir enquanto esses crimes ambientais e violações de direitos humanos ocorrem no estado do Maranhão. Então, a gente queria trazer, né, esse dado, né, da realidade do estado do Maranhão, né, enquanto drones e avião, que aí a gente está trabalhando nessa perspectiva, né, de mapear diversidades, formas de contaminação, de pulverização, tem um crescente dado, né, referente ao mapeamento da estratégia da guerra química, utilizando-se drone e avião como um mecanismo de pulverização de veneno sobre essas comunidades. Então, enquanto o drone e avião agrícola despeja agrotóxicos sem respeitar essas zonas de amortecimento, o que acontece não é só uma infração técnica, é uma catástrofe para quem vive ali. Então, nós destacamos, nesse sentido, né, 3 dimensões, né, que se repetem em todos os casos que nós temos mapeado desde 2024. Um deles é a contaminação humana, né? A intoxicação, náuseas, tontura, dor de cabeça, ferimento químico, adoecimento de crianças, idosos, gestantes. Então, nós estamos diante de um quadro de adoecimento de pessoas que a gente não consegue, enquanto sociedade civil, ter dimensão do nível da contaminação que essas pessoas estão tendo. Então, nós recebemos quase diariamente, vídeos, áudios,
fotos de pessoas assim pedindo socorro, que não têm mais condições de viver, né, em torno dessa guerra química do veneno. E aí, gente, são assim diversos casos. E aí um que me chocou, assim, que antes de ontem a gente recebeu um caso de uma mãe dizendo assim: olha, não tem condições, né, de nós continuarmos aqui. A minha criança, ela é autista, ela não fala, nem para dizer o que ela está sentindo com esse veneno que está sendo jogado aqui. E o mais grave, ela continua dizendo: nós temos uma vizinha, uma criança recém-nascida, e o fedor do veneno é tão intenso e tão grande que eu estava pensando que era os fios de energia que estava queimando dentro de casa. Então, assim, são casos muito, muito violentos que nós temos recebido. Então, há uma outra questão que nós temos observado, é a perda da produção. E aí é um dado gravíssimo, né? A gente tem, possivelmente, no estado do Maranhão, um aumento da fome dessas pessoas que têm perdido a produção desses alimentos. E aí é a perda da produção. Isso tem uma outra dimensão. Não é só perder o alimento. É perder o alimento que o meu filho poderia comer amanhã, né? É o alimento que ia garantir, durante todo o ano, né, a minha família ter em condições, né, de se alimentar. E, para além disso, né, quando se pulveriza, por exemplo, as palmeiras de babaçu, né, o meu pé de bacuri, para quem é de comunidade, a gente sabe, o meu pé de buriti, né, e a minha planta que eu vou ali, que eu cultivo, que eu me relaciono com ela, é uma dor, é uma perda que, às vezes, a gente não se dá conta. Mas a gente vê as pessoas chorando quando o babaçu é contaminado. Quando o meu pé de maracujá, o meu pé de fruta ali é perdido. Então, às vezes, é uma dimensão que a gente não se coloca a refletir, mas também é uma forma de violência que se junta à perda da produção, que aí gera a falta de alimento para a família, mas também a geração de renda, inclusive, em muitas famílias que vendiam ou que vendem para o próprio PENAI. E, por fim, né, uma outra questão que a gente tem refletido é o aumento da violência, né? E aí os conflitos socioambientais também se agravam devido a essa questão da guerra química. Então, as pessoas são ameaçadas de morte. As pessoas, às vezes, não conseguem denunciar com mais frequência pelo medo. E, inclusive, nós, enquanto liderança, também enquanto liderança, mas também enquanto movimento, nós também somos criminalizados. A Rama estava sofrendo o processo movido por uma empresa patronal. Então, assim, quem se coloca nesse campo de denúncia está sujeito a um processo de muita violência, de ameaças, e outras medidas são necessárias a ser tomadas. Então, o meu tempo está terminando. Eu queria destacar ainda, né, a questão desse contexto, né, que precisamos olhar para um contexto mais amplo, que é exatamente, né, do crescimento do uso de agrotóxicos, né? 191,5% do aumento nos últimos 10 anos, né, a partir de dados oficiais. Então, isso a gente está falando que aumentou 3 vezes mais, né, nessa última década, e isso não é à toa, né? Isso está relacionado ao aumento da expansão da produção do monocultivo nesses territórios, principalmente na região do Mato Piba. Eu vou passando por conta do tempo. E aí, esse aqui é o mapa que nós produzimos, né, a partir do nosso monitoramento. É um monitoramento que, mensalmente, nós recebemos denúncias a partir de um canal que nós temos próprio, né, que as pessoas vão sabendo desse canal e a gente vai recebendo essas denúncias, né, seja as redes sociais, seja pelo o telefone específico, né, para o recebimento dessas denúncias, e nós vamos tabulando essas informações, aonde a gente chega a números, né, de comunidades atingidas, de municípios, e a gente faz esse espacialização, né, de onde está a concentração dessas denúncias. E aí, em todas as regiões,
regiões, né, em todas as regiões, há relatos, né, de contaminação de agrotóxicos. Então, vou tentar passar aqui devido ao tempo. E, nesse sentido, né, para dizer também que o nosso objetivo não é simplesmente, né, amontoar números, né? Não é só dizer que, em janeiro, 141 comunidades foram atingidas de 2026 e que, até março, 206 comunidades já foram atingidas. É preciso a gente dizer sim, mas também é preciso dizer que outras medidas de proteção é necessário ser feita. E aí não somos nós, simplesmente, enquanto movimento, que devemos fazer essa proteção. É obrigação do Estado, né, fazer isso, a partir das denúncias e das informações que nós temos oferecido aos Ministérios Públicos, à Secretaria de Meio Ambiente, e diversos órgãos que nós temos nos colocado, encaminhado essas denúncias. Então, aí nesse processo, nós temos o recebimento das denúncias, nós orientamos enquanto a assistência à saúde, a assessoria jurídica, e há também a comunicar isso que o Maranhão tem passado. Então, acho que a maioria de vocês tem acompanhado nos últimos noticiários que o Maranhão tem sobressaído, né, enquanto as notícias relacionadas às contaminações de agrotóxicos. Então, essa ferramenta da comunicação, ela é muito importante. E aí, nesse processo das estratégias, nós temos as incidências, né, a nível municipal, no sentido da aprovação de leis municipais que proíbem ou restringem a pulverização aérea de agrotóxicos. No Maranhão, nós temos 10 leis municipais que têm esse objetivo. Nós realizamos denúncias a nível internacional, na ONU, na Redesca. E nós fazemos, né, todo esse processo de denúncia a partir também das nossas idas em campo. Nós vamos, conversamos com as famílias, fazemos relatórios, e etc. E etc. E aí, uma coisa que é importante a gente destacar é que nós temos encaminhado, né, nós temos feito o nosso papel enquanto sociedade civil. Nós temos encaminhado somente agora, né, nesse período de janeiro a março, nós encaminhamos 16 ofícios de casos específicos, seja no final do mês, né, enviando aquele amontoado de comunidades que estão sendo mapeadas, mas, em casos mais severos, nós imediatamente encaminhamos essas denúncias, né, a diversos órgãos do Estado. E, desses 16, né, 13 ofícios, nós não recebemos nenhuma devolutiva, nem de dizer assim, recebemos o ofício. Então, assim, há uma inoperância também do Estado em não fazer o seu papel, que é de fiscalizar e punir esses crimes ambientais. Se o Estado registra os agrotóxicos, isso é uma pergunta para a gente refletir, né? Por que não registra o sofrimento das vítimas? Porque, quando a gente vai em campo, a gente registra esse sofrimento numa dimensão pessoal, numa dimensão institucional e numa dimensão que, assim, a gente volta, né, refletindo que é preciso fazer mais. E nós estamos fazendo o nosso papel enquanto movimento, mas os órgãos necessariamente precisam cumprir o seu papel nesse sentido, de combater, né, e fazer esse enfrentamento. Então, nós viemos aqui apresentar nessas evidências, né, e exigir a responsabilização, né, e construir essas alianças também. Então, nesse sentido, nós estamos aqui para dizer, né, chega de pulverização aérea de agrotóxico. Eu acho que é um grito, não é meu enquanto assessoria, eu acho que é um grito das comunidades tradicionais, dos agricultores, das agricultoras, das crianças recém-nascidas, né? É um grito do meio ambiente, né, das águas, né, da sociobiodiversidade.
E aí nós também estamos aqui, né, para falar que é necessário ter proteção à vida dessas pessoas, que são todas defensoras de direitos humanos. Então, nesse sentido, enquanto o Estado não cumpre o seu papel, né, nós, enquanto rede, enquanto campanha, enquanto movimentos, nós continuaremos organizados, né, e organizadas, fazendo o nosso papel de mapear, né, de estudar, de construir relatórios, né, e exigir, né, que as medidas de proteção sejam tomadas. Então, pelo fim da guerra química no Maranhão e em todo o Brasil, viva a agroecologia e viva a resistência dos povos e comunidades tradicionais. Obrigada. Obrigado, Ariana. Diogo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Diogo Cabral, sou advogado e consultor da Rama, da Rede de Agroecologia do Maranhão. Acho que a fala do doutor Marco, que me antecedeu, foi muito importante, interessante, porque quando nós percebemos que onde ocorrem as situações de intoxicação são em pequenas cidades. No Maranhão, entre 2024 e 2026, foram quase 500 casos registrados, e quando nós observamos onde ocorre, são cidades que têm entre 20 a 80 mil habitantes. E a rede pública de saúde não consegue suportar a demanda ou não está preparada. E é o que nós temos observado. Então, é muito importante um canal dessa magnitude estar integrado com os municípios brasileiros, especialmente aqueles onde há maior ocorrência de contaminação. E isso, os dados que o DataSUS oferece já apontam exatamente onde está ocorrendo a contaminação. Uma outra questão que é importante, e aí, Nayara, eu lembro muito da Resolução 24/2022 do CNDH, da qual nós dois participamos, né, enquanto consultores. Ela traz muitas possibilidades de incorporação no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive concernente à alteração imediata das distâncias de aplicação de agrotóxicos. Enquanto se permitir que drone seja aplicado a 20 metros de uma residência, nós vamos encher de denúncias o aplicativo a ponto de dar bug, porque isso é o que está acontecendo, né? É impossível você garantir qualquer tipo de segurança sanitária quando você permite, e o Estado brasileiro permite, por meio de uma portaria, pulverizar 20 metros de uma residência. Então, é importante, o que nós queremos, evidentemente, é banir os agrotóxicos, mas de maneira imediata, que essas distâncias sejam revistas de forma urgentíssima. Uma outra questão se relaciona às provas, né? Nós tivemos recentemente um caso no Maranhão, na cidade de Bacabal, uma cidade de 100 mil habitantes, em que uma comunidade foi pulverizada, eles perderam toda a produção que era destinada ao PENAI. E por que nós conseguimos uma decisão liminar nos autos do processo? Porque, coincidentemente, no dia da pulverização, estava um engenheiro agrônomo, que acompanhava a comunidade e conseguiu produzir um laudo técnico apontando que aquela situação resultou na intoxicação das pessoas e na mortandade das plantas. Mas conseguir laudos, conseguir elementos probatórios, hoje, no direito brasileiro, tem sido muito, muito difícil. E aí, concluindo, nós temos que pensar na legislação ambiental, numa legislação que seja, do ponto de vista processual, mais rápido, mais célere, como é, por exemplo, a legislação eleitoral. Então, acho que da nossa parte é trazer esse agradecimento coletivo, né, em nome da Rede de Agroecologia do Maranhão, e falar da importância do canal de recebimento de denúncias. Eu acho que o nosso papel enquanto rede é levar essa informação para as comunidades, né, que é mais uma possibilidade de que as comunidades terão, né, de fazer suas denúncias, e nós, enquanto Rama, estaremos à disposição para fortalecer esse mecanismo. E, para finalizar, é dizer que
nós não queríamos estar aqui, né, lançando esse canal, nós não queríamos estar diariamente se expondo e colocando nossas vidas também em risco, né, nesse processo de denúncia, porque é isso que ocorre. Nós não queríamos estar todos os dias recebendo esse relato de mães, né, de jovens, de idosos, em situação de extremo adoecimento, né, numa situação de extrema violação mesmo de direitos humanos. Nós não queríamos receber relatos, né, de crianças que estão em situação de asma crônica, porque tem que passar todos os dias para ir à escola e ter que... O caminho é o caminho da soja, então é o caminho do agrotóxico. Nós não queríamos, todos os dias, receber relatos de crianças que não podem mais brincar na terra, porque a terra também está contaminada, então seus corpos ficam cheios de feridas, né, que leva ao ponto, né, de sangrar e a família não ter o que fazer. E o que nós queremos é o fortalecimento da agroecologia, né? É saber que nós vamos plantar e nós vamos colher para que nossos filhos tenham o direito a viver bem, né, e se alimentar bem. Então, em nome da Rede de Agroecologia e também da campanha, né, o nosso grito é para que haja o banimento desses agrotóxicos e que nós não tenhamos de passar o resto das nossas vidas vindo fazer denúncias, né, de comunidades, pessoas e territórios sendo envenenado todos os dias. Então, nós precisamos ter tempo, né, para plantar, tempo para colher e tempo para viver e viver bem nos nossos territórios. Então, é nesse sentido que o nosso coletivo, né, o coletivo da campanha, que a Rama está inclusa, agradece por esse momento e vamos seguir nessa luta em defesa da vida e dos territórios livres de veneno. Obrigada. Obrigada, Ariana.